Bom dia, meus queridos. Sou Aurora, tenho 93 anos e hoje quero compartilhar com vocês uma história que mudou completamente o rumo da minha vida. Antes de começar, gostaria que você curtisse este vídeo, se inscrevesse no canal e me contasse nos comentários de onde está assistindo. Isso me faz sentir mais próxima de cada um de vocês que está do outro lado da tela. Em 1954, eu tinha acabado de completar 22 anos. Era considerada uma mulher de sorte na minha cidade, Franca, no interior de São Paulo. Tinha me casado com José Carlos, herdeiro da única fábrica de calçados da região, um homem respeitado por todos. Nos conhecemos na igreja e depois de um namoro de apenas 6 meses, nos casamos numa cerimônia que foi o evento do ano na cidade. Meus pais, pequenos agricultores, viram no casamento a oportunidade da filha subir na vida, como se dizia na época. E eu, ingênua e apaixonada, acreditava ter encontrado o meu príncipe encantado. Nossa casa ficava a apenas 2 quadras da fábrica, um prédio de tijolos à vista que empregava quase 50 pessoas e era o orgulho da cidade. Todos os dias, José Carlos saía cedo e voltava tarde. Os negócios exigem dedicação, ele sempre dizia quando eu reclamava da sua ausência nas refeições. Eu aceitava, como toda boa esposa daquela época deveria fazer. Enquanto ele cuidava dos negócios, eu cuidava da casa e alimentava o sonho de ter filhos, algo que depois de 2 anos de casamento ainda não havia acontecido. Logo nos primeiros meses, notei que José Carlos era extremamente reservado quanto aos assuntos da fábrica. Negócios são assuntos de homens, ele repetia sempre que eu demonstrava interesse em saber como funcionavam as coisas por lá. No início, aceitei essa condição. Afinal, foi assim que vi minha mãe agir com meu pai durante toda a vida. Tudo começou a mudar numa quarta-feira de maio, quando uma forte chuva inundou parte da cidade. José Carlos foi chamado às pressas para verificar se a fábrica estava segura. Na pressa, deixou seu paletó jogado sobre a cadeira do nosso quarto. Enquanto o organizava, um envelope caiu do bolso interno. Dentro havia uma fatura de um hotel em Ribeirão Preto, cidade vizinha, onde ele supostamente fazia negócios uma vez por mês. O que me chamou a atenção não foi o valor, mas o registro de 2 hóspedes e o detalhe de uma garrafa de champanhe no quarto. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção nos detalhes. As viagens sempre no mesmo dia do mês, o perfume diferente que às vezes sentia em suas camisas, as ligações que ele atendia e logo desligava quando eu entrava na sala. Somando as pistas, o quebra-cabeça começava a formar uma imagem que eu não queria ver. 2 semanas depois, José Carlos anunciou que precisaria viajar novamente para Ribeirão. Assim que ele saiu, tomei uma decisão que mudaria minha vida. Fui até seu escritório em casa. Nunca tinha entrado ali sozinha antes. Era o território sagrado dele. Com as mãos trêmulas, comecei a abrir gavetas. Na terceira, encontrei uma caixa de charutos onde ele guardava documentos. Entre recibos e contratos, encontrei algo que fez meu coração parar. Fotos dele abraçado com uma mulher em frente a uma pequena fábrica. Nas costas da foto, uma anotação. Nossa Nova Vida, Calçados Miranda, Ribeirão Preto, 1953. Fiquei paralisada. A data era de 1 ano antes, quando já estávamos casados. Continuando a busca, encontrei contratos, notas fiscais e um livro-caixa que revelavam a verdade completa. José Carlos estava desviando dinheiro e matéria-prima da fábrica principal para montar uma segunda empresa em Ribeirão Preto, registrada no nome de Miriam Miranda, sua secretária, e pelo que as fotos indicavam, sua amante. As lágrimas que escorreram naquela tarde não eram apenas de tristeza, mas também de raiva. Raiva por ter sido enganada, usada como fachada para um homem que construía outra vida. Mas algo dentro de mim, talvez o sangue forte das mulheres da minha família, me impediu de confrontá-lo imediatamente. Conhecimento é poder. Minha avó sempre dizia. E agora eu tinha conhecimento.
Durante aquela noite, enquanto secava as lágrimas escondida no banheiro, tomei a decisão que transformaria minha dor em força. Não diria nada, não faria escândalo. Em vez disso, aprenderia tudo sobre o negócio que meu marido acreditava que uma mulher não poderia compreender. No dia seguinte, bem cedo, fui até a fábrica. Era a primeira vez que entrava ali sem ser para levar o almoço de José Carlos. Alguns funcionários me olharam surpresos, mas sorri e disse que precisava pegar alguns documentos que meu marido havia esquecido. Na sala dele, rapidamente encontrei as chaves do arquivo e copiei várias folhas do livro contábil oficial. Voltei para casa antes que alguém pudesse avisar a José Carlos. Por semanas, estudei aqueles números durante o dia enquanto ele estava fora. Aprendi sobre custos, margem de lucro, fornecedores. Notei discrepâncias nos registros de couro e solados, confirmando que ele desviava materiais. Também descobri que, nos últimos meses, algumas contas começavam a ficar atrasadas, provavelmente porque o dinheiro era dividido entre as duas operações. Não foi fácil engolir o choro todas as noites quando ele chegava contando mentiras sobre como o dia havia sido difícil, como os problemas da fábrica exigiam cada vez mais dedicação. Cada beijo de boa noite era como uma pequena traição que eu mesma cometia, escondendo o que sabia. Mas algo estava nascendo dentro de mim, algo mais forte que o amor que um dia senti. A determinação de uma mulher que não seria apenas uma vítima da história. O plano começou a tomar forma quando descobri que um dos principais clientes da fábrica, o Sr. Martinez, dono de uma rede de lojas em São Paulo, viria à cidade para uma reunião com José Carlos. Ele não sabia, mas eu já havia me familiarizado com os pedidos do Sr. Martinez nos documentos que estudei. Eram os mais lucrativos e os mais consistentes. Naquela manhã, antes da reunião, liguei para a fábrica e, fingindo a voz preocupada, informei que José Carlos havia passado mal e estava no médico, mas que eu, como sua esposa, receberia o Sr. Martinez em casa para um café, até que meu marido pudesse chegar. O cliente, um senhor gentil de seus 60 anos, aceitou o convite. Preparei tudo com o maior cuidado. Bolos, café fresco e, mais importante, um conhecimento sobre o negócio que surpreenderia qualquer um que acreditasse que assuntos de fábrica não são para mulheres. Quando o Sr. Martinez chegou, recebeu não apenas a hospitalidade de uma esposa dedicada, mas os insights de alguém que havia estudado profundamente o negócio nas últimas semanas. A senhora entende bastante de calçados, Dona Aurora. Ele comentou impressionado após eu sugerir modificações no design que poderiam reduzir o custo sem afetar a qualidade. É uma pena que seu marido nunca mencionou ter uma sócia tão capaz. Os homens às vezes não valorizam o que têm em casa, Sr. Martinez, respondi com um sorriso, servindo mais café. Aquela conversa foi o início da minha verdadeira libertação. Quando José Carlos chegou, 2 horas depois, encontrou não apenas sua esposa e seu cliente conversando amigavelmente, mas um contrato de fornecimento exclusivo já assinado, com condições melhores do que ele jamais havia conseguido negociar. Vocês conseguem imaginar a expressão no rosto dele? Um misto de choque e fúria mal disfarçada. O Sr. Martinez, alheio à tensão, elogiava minha visão para os negócios. Antes de sair, ele se virou para José Carlos e disse: "Você é um homem de sorte. Se eu fosse você, traria sua esposa para a administração da fábrica imediatamente." Naquela noite, enfrentamos nossa primeira grande discussão. José Carlos, vermelho de raiva, queria saber como eu me atrevera a interferir em seus negócios. Foi quando coloquei sobre a mesa as fotos da fábrica em Ribeirão Preto e as provas dos desvios. "Você tem 2 opções", disse com uma calma que nem eu sabia que possuía. "Podemos ir juntos ao banco amanhã para colocar meu nome como sócia com direitos iguais na fábrica, ou posso levar estes documentos ao seu pai e aos outros investidores. Tenho certeza que eles ficarão interessados em saber para onde está indo parte do dinheiro deles." E assim, aos 22 anos, comecei minha jornada no mundo dos negócios. Não por escolha, mas por necessidade. O caminho seria longo e cheio de obstáculos, mas aquele foi apenas o primeiro passo de uma história que ainda estava longe de terminar.
Se vocês gostaram dessa primeira parte da minha história, continuem acompanhando porque agora vem a parte em que eu precisei me reinventar completamente. Muitos de vocês devem estar se perguntando o que aconteceu depois daquele ultimato que dei ao José Carlos. Pois bem, vamos continuar. Naquela mesma noite, depois da nossa discussão, José Carlos saiu batendo a porta. Fiquei sozinha com meus pensamentos e minhas descobertas, sem saber se ele voltaria aceitando minhas condições ou se iria direto para Ribeirão Preto. Foi a noite mais longa da minha vida. Sentada na poltrona da sala, com os documentos espalhados na mesa de centro, eu oscilava entre momentos de determinação e crises de choro. Quando o sol nasceu, ouvi a chave girando na fechadura. José Carlos entrou cabisbaixo, olheiras profundas marcando seu rosto. Sem olhar diretamente para mim, disse apenas: "Vamos ao banco às 10 horas." Foi sua forma de se render sem admitir a derrota. Naquele momento, entendi que nosso casamento tinha acabado, mas minha vida como empresária estava apenas começando. No banco, o gerente, Sr. Mendes, não conseguia esconder o espanto quando José Carlos solicitou que meu nome fosse incluído como sócia administrativa com 50% das ações da Calçados Aurora, nome da fábrica em homenagem à mãe dele, ironicamente o mesmo que o meu. O Sr. Mendes olhou para mim como se eu fosse uma criança que ganhou um brinquedo perigoso. "A senhora tem certeza que deseja assumir tal responsabilidade, dona Aurora? Administrar uma empresa não é como cuidar de uma casa", ele perguntou, ajustando os óculos de aros grossos. "Pelo contrário, Sr. Mendes", respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Administrar uma casa com orçamento limitado exige tanto planejamento quanto gerir uma empresa. A diferença é que ninguém valoriza esse trabalho quando é feito por uma mulher entre as paredes de um lar. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som da caneta do gerente assinando os documentos. Saímos do banco como sócios, mas não mais como marido e mulher de verdade. José Carlos se mudou para o quarto de hóspedes naquela mesma noite, dizendo que seria temporário até resolvermos as coisas. Ambos sabíamos que não havia mais nada a resolver no nosso casamento, mas o divórcio naquela época era um escândalo que nenhum de nós estava preparado para enfrentar ainda. Na manhã seguinte, o desafio real começou. Acompanhei José Carlos até a fábrica. Ao entrarmos juntos, os funcionários pararam o que faziam, olhando confusos. José Carlos, em um gesto que misturava raiva contida e resignação, anunciou para todos que eu seria a nova sócia administradora e estaria presente diariamente para aprender sobre o negócio. Foi o início do período mais difícil e mais transformador da minha vida. Ninguém naquela fábrica acreditava que eu fosse capaz de compreender o funcionamento da produção. Os homens, principalmente, faziam questão de usar termos técnicos nas conversas, esperando me confundir. As poucas mulheres, todas nas funções de costura e acabamento, me olhavam com uma mistura de admiração e desconfiança. José Carlos, por sua vez, fazia o mínimo possível. Me mostrava os processos básicos, respondendo perguntas com monossílabos, claramente esperando que eu desistisse. O que ele não sabia era que, durante aquelas semanas estudando os documentos escondida, eu já havia aprendido muito mais do que deixava transparecer. Comecei a chegar à fábrica antes dele e sair depois. Nos momentos em que ele se ausentava para visitar clientes, agora eu sabia onde ele realmente ia, aproveitava para conversar com os funcionários mais antigos. Seu Antônio, um senhor de 65 anos que trabalhava com couro desde os 12, foi o primeiro a baixar a guarda. "A senhora tem mãos boas para o couro", ele comentou um dia, depois de me ver examinando um corte defeituoso. "Firmes, mas sensíveis. É isso que um bom sapato precisa." A partir daquele elogio simples, conquistei meu primeiro aliado. Seu Antônio começou a me ensinar os segredos do couro, como identificar qualidade pelo toque, como prever quanto renderia cada peça, como cortar para minimizar desperdício. Conhecimento que nenhum livro de contabilidade poderia me oferecer. Dona Carmen, chefe das costureiras, demorou mais a confiar em mim. Durante semanas, limitava-se a respostas curtas quando eu perguntava sobre o processo de costura.
Até que certo dia, encontrei-a chorando escondida no almoxarifado. "O que houve, Dona Carmen?" perguntei, oferecendo meu lenço. Entre soluços, ela me contou que o filho estava doente e precisava de um medicamento caro. Havia pedido um adiantamento a José Carlos, que negou, dizendo que problemas pessoais não deveriam interferir na produção. Sem hesitar, abri minha bolsa e retirei o dinheiro que havia trazido para comprar um tecido novo para cortinas. "Tome, considere um empréstimo, sem juros. Pode me pagar quando puder." A gratidão nos olhos dela valeu mais que qualquer manual sobre gestão de pessoas. No dia seguinte, Dona Carmen me chamou para a sala de costura e, pela primeira vez, explicou detalhadamente cada etapa do processo, desde o preparo do fio até os diferentes pontos que garantiam durabilidade e conforto ao calçado. Assim, um a um, fui conquistando a confiança dos funcionários. Não por ser a esposa do patrão ou a nova sócia, mas por demonstrar genuíno interesse pelo conhecimento que cada um possuía. Aprendi que uma fábrica não é feita apenas de máquinas e processos, mas principalmente de pessoas e das habilidades que desenvolveram ao longo de anos. Enquanto isso, José Carlos se ausentava cada vez mais. A situação era conveniente para mim. Quanto menos ele interferia, mais eu aprendia. Os fornecedores, inicialmente relutantes em negociar com uma mulher, começaram a perceber que minhas decisões eram baseadas em conhecimento real, não em impulsos ou emoções como esperavam. O Sr. Oliveira, nosso principal fornecedor de couro, foi o primeiro a reconhecer minha competência. Depois de uma negociação particularmente difícil, onde consegui melhores prazos de pagamento sem comprometer a qualidade do material, ele me confidenciou: "Sabe, Dona Aurora, em 30 anos vendendo couro, é a primeira vez que negocio com uma mulher. E devo admitir, a senhora é mais dura na barganha que muitos homens que conheço." Considerei aquilo o melhor elogio que poderia receber. Não porque queria ser comparada a um homem, mas porque finalmente era julgada por minhas habilidades, não por meu gênero. 6 meses se passaram nesse arranjo estranho. Em casa, José Carlos e eu mal nos falávamos, compartilhando apenas o espaço por conveniência social. Na fábrica, nossas interações se limitavam a questões práticas, sempre na presença de terceiros. Eu sabia que ele continuava dividindo seu tempo entre Franca e Ribeirão Preto, mas agora isso me afetava cada vez menos. Foi nesse período que descobri algo que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Analisando os relatórios bancários que agora tinha acesso como sócia, notei que José Carlos havia tomado um empréstimo considerável 3 meses antes, usando a fábrica como garantia. O dinheiro não aparecia em nenhum investimento da Calçados Aurora. Não precisei de muito esforço para deduzir onde aquele dinheiro havia sido aplicado. A fábrica de Ribeirão Preto, que ele pensava que eu havia esquecido, estava sendo expandida com recursos do nosso negócio principal. Mais grave, como sócia, eu também seria responsável pela dívida caso o empréstimo não fosse pago. Naquela noite, confrontei-o diretamente, jogando os documentos do empréstimo sobre a mesa durante o jantar. "Você comprometeu nosso negócio principal para expandir sua outra empresa?" perguntei, sem conseguir esconder a indignação. "Como pôde ser tão irresponsável?" José Carlos nem tentou negar. Com uma frieza que me assustou, respondeu: "A fábrica de Ribeirão é o futuro. Franca está ficando para trás. Estou apenas garantindo nosso lugar no mercado." "Nosso lugar? Aquela fábrica está no nome dela. Não no seu, muito menos no meu", rebati, referindo-me à amante que ele pensava que eu desconhecia. Ele levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. "Você não entende nada de negócios, Aurora. 6 meses mexendo com papéis e conversando com funcionários não fazem de você uma empresária. Sem mim, aquela fábrica não duraria 1 mês." Aquelas palavras acenderam algo dentro de mim. Não era mais apenas sobre o casamento traído ou o dinheiro desviado. Era sobre minha capacidade sendo questionada, minha inteligência menosprezada. "Então é assim que você pensa?" "Pois bem, José Carlos. Acho que chegou a hora de descobrirmos quem realmente sabe administrar um negócio." Na manhã seguinte, tomei a decisão mais ousada da minha vida até então.
Usando minha autoridade como sócia, convoquei uma reunião com todos os funcionários, sem avisar José Carlos. Quando todos estavam reunidos no pátio da fábrica, expliquei a situação. Estávamos enfrentando dificuldades financeiras porque recursos haviam sido desviados para outro empreendimento. Não vim pedir que escolham lados, disse, olhando nos olhos de cada um. Vim propor uma sociedade verdadeira. A partir de hoje, 10% dos lucros da fábrica serão divididos entre todos os funcionários que permanecerem conosco durante este período difícil. Em troca, precisarei do compromisso de cada um para aumentarmos a produção e a qualidade. Nosso futuro depende disso. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, até que seu Antônio deu um passo à frente. Estou com a senhora, dona Aurora. Trabalhei a vida toda para outros. Agora quero trabalhar para nós. Um a um, os funcionários manifestaram apoio. Quando José Carlos chegou, 2 horas depois, encontrou uma fábrica transformada. As máquinas operavam em velocidade máxima, o desperdício de material havia sido reduzido e cada funcionário trabalhava com um propósito renovado. Na porta de sua sala, onde eu agora passava a maior parte do tempo, estava uma placa nova. Aurora Mendes, diretora administrativa. Era meu nome de solteira, que eu havia readotado naquele mesmo dia, simbolizando meu renascimento como mulher e como profissional. José Carlos olhou para a placa, depois para mim, com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia... respeito? Sem dizer uma palavra, entrou em sua sala e fechou a porta. O confronto real estava apenas começando, mas agora eu não estava mais sozinha. Tinha ao meu lado pessoas que acreditavam em mim, não por quem eu era casada, mas pelo que eu podia realizar. Vocês não imaginam a tensão que vivia dentro da fábrica naqueles dias. Como prometi, vou continuar minha história e contar sobre o que aconteceu depois que decidi enfrentar José Carlos de igual para igual. Se você está chegando agora, não deixe de assistir às partes anteriores para entender toda a minha jornada. E não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder o final dessa história de superação. Os dias que se seguiram à minha decisão de compartilhar os lucros com os funcionários foram de uma guerra não declarada entre mim e José Carlos. Cada manhã na fábrica parecia um campo de batalha, onde as armas eram planilhas, ordens de produção e a lealdade dos funcionários. José Carlos reagiu à minha iniciativa como eu esperava, com sabotagem velada. Primeiro, tentou reverter minha oferta de participação nos lucros, alegando que eu não tinha autoridade para tomar tal decisão sozinha. Quando mostrei a ele os documentos assinados no banco, onde constava claramente que ambos tínhamos poderes iguais, ele mudou de tática. Começou a marcar reuniões com clientes sem me avisar, alterava pedidos já confirmados e, pior de tudo, instruiu o contador a atrasar os pagamentos de fornecedores, tentando criar uma crise que provaria que minha administração era um fracasso. Numa tarde particularmente tensa de agosto de 1954, o Sr. Costa, nosso principal fornecedor de solados, apareceu furioso na fábrica. 3 meses sem pagamento, dona Aurora. O Sr. José Carlos me garantiu na semana passada que o cheque já havia sido enviado, mas meu banco não recebeu nada. Não posso continuar fornecendo material assim. Foi a gota d'água. Chamei José Carlos à minha sala. Sim, agora eu tinha minha própria sala, conquistada depois que percebi que precisava de um espaço onde pudesse trabalhar sem sua constante interferência. Por que o Sr. Costa não foi pago? O dinheiro foi separado há semanas. Vi os comprovantes. José Carlos deu de ombros com um sorriso cínico que ainda hoje me dá arrepios quando lembro. Deve ter havido algum problema no banco. Você sabe como essas coisas financeiras são complicadas, querida. O querida saiu como uma ofensa. Naquele momento, entendi que não era apenas sobre salvar a fábrica. Era sobre minha sobrevivência como mulher e profissional. Saía da minha sala agora. Falei com uma calma que não refletia a tempestade dentro de mim. E até o final do dia, quero todos os documentos bancários dos últimos 3 meses na minha mesa. Todos. Assim que ele saiu, liguei para o Sr. Mendes, o gerente do banco.
Usando minha autoridade como sócia, solicitei acesso imediato a todas as contas da empresa, bem como o bloqueio de qualquer transferência que não contasse com duas assinaturas, a minha e a de José Carlos. A senhora tem certeza, dona Aurora? Isso pode complicar a operação da empresa. O senhor Mendes hesitou. Tenho mais certeza disso do que de qualquer outra decisão que já tomei na vida, senhor Mendes. Se o senhor não puder me ajudar, procurarei outro banco que respeite meus direitos como sócia. 2 horas depois, eu estava no banco assinando os documentos. Quando voltei à fábrica, encontrei José Carlos em minha sala, vasculhando minhas gavetas. Procurando algo? Perguntei da porta, fazendo-o saltar. Apenas verificando onde estavam aqueles contratos da licitação da prefeitura. Ele gaguejou, claramente pego de surpresa. Os contratos estão comigo, assim como o controle das contas bancárias agora. Qualquer centavo que sair da Calçados Aurora precisará da minha assinatura a partir de hoje. A cor sumiu do rosto dele. Pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi medo em seus olhos. Não era mais o homem confiante que me conquistou na igreja anos atrás. Era apenas um trapaceiro descoberto. Você não pode fazer isso. Vai arruinar tudo. Você já estava arruinando tudo, José Carlos. A diferença é que agora não poderá fazer isso sem que eu saiba. Ele saiu batendo a porta com tanta força que a placa com meu nome caiu no chão. Recolhi-a calmamente e a recoloquei na porta. Aquele pequeno gesto simbolizava muito. Por mais que ele tentasse me derrubar, eu continuaria me levantando. Os dias seguintes foram de descobertas terríveis. Ao analisar as contas com a ajuda de seu Joaquim, um antigo funcionário do escritório que sempre desconfiou das manobras de José Carlos, descobri que a situação era ainda pior do que imaginava. Não era apenas um empréstimo que havia sido desviado para a fábrica de Ribeirão Preto. Nos últimos 8 meses, quase 40% dos lucros da Calçados Aurora tinham sido transferidos para uma conta em nome de Miriam Miranda. Material que supostamente havia sido perdido por problemas de qualidade tinha na verdade sido enviado para outra fábrica. Pedidos inteiros que constavam como cancelados pelo cliente haviam sido redirecionados e produzidos em Ribeirão Preto. Era uma operação meticulosa de sucateamento. José Carlos estava deliberadamente enfraquecendo nossa fábrica para fortalecer a outra. E eu, ingênua, pensei que ele apenas tinha um caso. A verdade era muito pior. Ele planejava abandonar completamente a Calçados Aurora, e a mim, assim que a outra fábrica estivesse forte o suficiente para se sustentar. Naquela noite, não consegui dormir. A magnitude da traição era esmagadora. Não era apenas meu casamento que estava em jogo, mas o sustento de 50 famílias que dependiam da fábrica. Se José Carlos continuasse, em poucos meses estaríamos falidos. Às 5 da manhã, ainda acordada, tomei a decisão que mudaria o curso dos acontecimentos. Vesti meu melhor conjunto, um tailleur azul marinho que usava apenas em ocasiões especiais, e dirigi até Ribeirão Preto. Sabia o endereço da outra fábrica pelas fotos que havia encontrado. Era uma construção modesta, mas bem cuidada, em um bairro industrial nos arredores da cidade. O dia mal havia começado quando estacionei em frente. Para minha surpresa, as luzes já estavam acesas e havia movimento lá dentro. Respirei fundo, ajustei meu chapéu e entrei. A recepcionista, uma jovem que não devia ter mais de 20 anos, olhou-me confusa. Bom dia, em que posso ajudá-la? Bom dia, sou Aurora Mendes, sócia da Calçados Aurora de Franca. Gostaria de falar com a senhora Miriam Miranda, por favor. A menina empalideceu. Claramente, meu nome não lhe era estranho. A dona Miriam ainda não chegou. O senhor. José Carlos está na sala dele, se a senhora preferir. José Carlos está aqui? Perguntei, genuinamente surpresa. Ele havia saído de casa na noite anterior dizendo que iria visitar um cliente em São Paulo. Sim, senhora. Chegou ontem à noite e passou a madrugada revisando contratos. Quer que eu anuncie a senhora? Não será necessário. Sou da família, afinal. Respondi com um sorriso que não refletia o turbilhão dentro de mim. Caminhei pelo corredor seguindo a indicação da recepcionista.
Os funcionários que começavam a chegar me olhavam curiosos. Na porta da última sala, uma placa dourada ostentava: José Carlos Mendes, diretor-presidente. Ao menos aqui ele não escondia seu sobrenome. Abri a porta sem bater. José Carlos estava debruçado sobre uma mesa cheia de papéis, o paletó pendurado na cadeira, a gravata frouxa. Quando me viu, deixou cair a caneta que segurava. Aurora? Como você... Descobri? Não foi difícil. Você nunca foi bom em esconder coisas, nem seus casos, nem seus desvios de dinheiro. Fechei a porta atrás de mim e sentei na cadeira em frente à mesa dele, como quem se prepara para uma reunião de negócios. Venho observando o que você fez nos últimos meses, José Carlos. Estudei cada documento, segui cada centavo desviado. Sei exatamente quanto da nossa fábrica você transferiu para cá. Ele passou da surpresa ao desafio em segundos. E o que você pretende fazer? Denunciar-me? Seria sua palavra contra a minha, e sabemos quem as pessoas acreditariam. Além do mais, um escândalo desses arruinaria as duas fábricas. Você não teria coragem. Não vim aqui para ameaçar ou fazer escândalo, respondi calmamente. Vim propor um acordo. Tirei da bolsa um envelope com documentos que havia preparado na noite anterior, com a ajuda do advogado da família de uma das costureiras, que me devia um favor depois que ajudei seu filho a conseguir um emprego na fábrica. Quero o divórcio, José Carlos, e a separação completa das empresas. Você fica com a Calçados Miranda, eu fico com a Calçados Aurora. Cada um segue seu caminho. Ele riu, aquela risada de superioridade que eu tanto conhecia. E por que eu aceitaria isso? A Aurora está praticamente falida graças aos meus rearranjos. Em 6 meses você estará batendo na minha porta implorando ajuda. Talvez eu consiga salvá-la. De qualquer forma, seria meu problema, não seu. Em troca, não revelarei ao seu pai e aos outros investidores para onde foi o dinheiro deles. Não contarei à sociedade de Franca sobre sua situação peculiar. E mais importante, não levarei estas provas à polícia. Do outro envelope, retirei cópias de documentos que comprovavam não apenas o desvio de dinheiro, mas também sonegação de impostos e falsificação de assinaturas, crimes que poderiam mandá-lo para a prisão por anos. A cor sumiu novamente do rosto dele. Por um momento, pensei que fosse passar mal. Você não seria capaz? Há 6 meses você estaria certo. A Aurora que você conheceu, a esposa obediente e ingênua, não seria capaz. Mas essa Aurora morreu no dia em que descobri suas mentiras. A mulher sentada à sua frente agora é uma empresária lutando pela sobrevivência. E essa mulher fará o que for necessário. O silêncio que se seguiu foi o mais longo da minha vida. Finalmente, ele pegou os documentos e começou a lê-los. Era um acordo simples. Ele transferiria suas ações da Calçados Aurora para mim. Eu abriria mão de qualquer direito sobre a Calçados Miranda. Ele assumiria metade das dívidas que havia criado. Eu ficaria com a outra metade. Teríamos 6 meses para definir nossas carteiras de clientes sem interferir um no negócio do outro. E se eu me recusar a assinar? Ele perguntou, após ler tudo. Então lutarei, com todas as minhas forças e com todas as armas que tenho. Posso perder, é verdade, mas garanto que você também perderá. Muito. Nossa conversa foi interrompida por uma batida na porta. Sem esperar resposta, uma mulher entrou, elegante, com um vestido caro e joias que eu nunca poderia comprar com o que José Carlos me dava para administrar a casa. Querido, você não vai acreditar no que... Oh! Ela parou ao me ver. Não precisava de apresentações para saber quem era. Você deve ser Miriam, disse, levantando-me e estendendo a mão. Sou Aurora, a esposa. Ela olhou para José Carlos, depois para mim, claramente sem saber como reagir. A Aurora veio propor um acordo de divórcio, ele explicou rapidamente, e de separação das empresas. Oh! Foi tudo o que ela conseguiu dizer, ainda segurando minha mão automaticamente. Não se preocupe, sorri, soltando sua mão. Não vim fazer cena ou arrancar seus cabelos. Na verdade, devo agradecer. Se não fosse por você,
eu nunca teria descoberto minha verdadeira vocação nos negócios. Voltei-me para José Carlos, que ainda segurava os documentos. Você tem até amanhã para decidir. Depois disso, as cópias que deixei com meu advogado serão enviadas às autoridades competentes. Com isso, saí da sala de cabeça erguida, como se estivesse saindo de uma reunião de negócios qualquer, não do confronto que decidiria meu futuro. Na manhã seguinte, enquanto tomava café na cozinha de casa, José Carlos não havia retornado durante a noite, ouvi o carro dele chegar. Minutos depois, ele entrou na cozinha parecendo ter envelhecido 10 anos em uma noite. Sem dizer palavra, colocou o envelope na mesa. Dentro estava o acordo, assinado e com firma reconhecida em cartório. Espero que você saiba o que está fazendo. Foi tudo o que disse antes de subir para arrumar suas coisas. 3 horas depois, ele saiu de casa com 2 malas e não olhou para trás. Naquela mesma tarde, comuniquei aos funcionários da Calçados Aurora que era agora a única proprietária. Houve surpresa, é claro, mas também, percebi com emoção, alívio em muitos rostos. O que acontecerá agora, Dona Aurora? Perguntou seu Antônio, expressando a preocupação de todos. Agora vamos reconstruir, juntos, e prometo a vocês, ninguém aqui perderá seu emprego enquanto eu estiver no comando. Foi uma promessa ousada, considerando a situação financeira da fábrica, mas naquele momento, olhando para aqueles rostos que confiavam em mim, soube que faria o impossível para cumpri-la. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis e os mais gratificantes da minha vida. Trabalhei mais do que jamais pensei ser capaz. Dormia apenas 4 horas por noite, frequentemente no pequeno sofá que instalei em minha sala na fábrica. Renegociei dívidas, conquistei novos clientes, implementei melhorias no processo produtivo sugeridas pelos próprios funcionários. A parte mais difícil? Enfrentar o preconceito. Fornecedores que se recusavam a dar crédito a uma mulher sozinha. Bancos que exigiam garantias adicionais para renovar empréstimos. Clientes que perguntavam se não havia um homem responsável com quem pudessem tratar. Cada obstáculo apenas fortalecia minha determinação. Se acreditavam que eu desistiria facilmente, estavam muito enganados. A menina tímida que sonhava apenas em ser esposa e mãe tinha ficado no passado. Em seu lugar estava uma mulher de negócios que aprendia cada dia mais sobre administração, sobre produção, sobre sua própria força. 6 meses após a separação, quando o prazo do acordo com José Carlos expirou, a Calçados Aurora não apenas sobrevivia, começava a prosperar. Havíamos desenvolvido uma linha de calçados femininos confortáveis, mas elegantes, algo raro na época, que rapidamente ganhou mercado. Nossa reputação de qualidade e pontualidade nas entregas atraía cada vez mais clientes. O momento decisivo veio quando recebi um pedido da maior rede de lojas de São Paulo, que antes comprava exclusivamente da fábrica de José Carlos. O comprador, Sr. Teixeira, veio pessoalmente a Franca para conhecer nossa produção. Ouvi falar muito bem da senhora nos últimos meses, Dona Aurora. Ele comentou enquanto percorríamos a fábrica. Dizem que transformou um negócio à beira da falência em um exemplo de eficiência. Né? Fizemos isso juntos, corrigi, incluindo os funcionários que nos acompanhavam na visita. Cada pessoa aqui contribuiu com ideias e esforço extra quando mais precisávamos. No final da visita, ele me entregou uma ordem de compra maior do que qualquer outra que já havíamos recebido. E quanto à outra fábrica? Não pude evitar perguntar. Vocês não comprarão mais deles? Sr. Teixeira sorriu. A Calçados Miranda fechou as portas semana passada, Dona Aurora. Parece que após sua saída, o senhor José Carlos perdeu o controle da situação. Qualidade caiu. Prazos não foram cumpridos. E ouvimos rumores de que sua sócia partiu para o Rio de Janeiro com um vendedor de tecidos, levando boa parte do capital da empresa. Senti uma mistura complexa de emoções. Havia uma satisfação inegável em saber que José Carlos havia colhido o que plantou. Mas também senti uma pontada de compaixão pelo homem que, apesar de tudo, havia sido parte importante da minha vida.
Lamento ouvir isso, respondi sinceramente. Ninguém ganha quando um negócio fecha as portas. Senhor Teixeira assentiu, admirado com minha resposta. A senhora é não apenas uma empresária competente, mas também uma pessoa de caráter, Dona Aurora. São Paulo precisa de mais gente como a senhora. Aquelas palavras ficaram comigo por muito tempo. Não era apenas sobre ganhar dinheiro ou provar meu valor. Era sobre construir algo significativo, algo que impactasse positivamente a vida das pessoas ao meu redor. No fim daquele ano, 1955, chamei todos os funcionários para uma reunião especial. No pátio da fábrica, onde antes José Carlos anunciava cortes e medidas de contenção, revelei nossa nova estrutura. 20% das ações da empresa seriam divididas entre todos os funcionários, proporcionalmente ao tempo de serviço. Vocês acreditaram em mim quando poucos acreditavam, disse emocionada. Arriscaram seus empregos e sustento de suas famílias por uma visão que na época parecia impossível. Justo, então, que sejam não apenas funcionários, mas verdadeiros parceiros nesta jornada. Os aplausos e lágrimas que se seguiram permanecem entre as memórias mais preciosas da minha vida. Naquele momento, soube que havia não apenas sobrevivido a uma traição devastadora, mas transformado-a na oportunidade de criar algo muito maior e mais significativo do que jamais poderia ter imaginado. Estou emocionada com tantas mensagens carinhosas que vocês estão me enviando. Se você está acompanhando minha história desde o início, muito obrigada pela companhia. Se acabou de chegar, não se esqueça de assistir às partes anteriores para entender como tudo começou. E por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar o final dessa jornada. Agora vou contar para vocês o que aconteceu depois que transformei meus funcionários em sócios da Calçados Aurora. O ano era 1956. E a decisão de compartilhar 20% das ações da empresa com os funcionários gerou exatamente a reação que eu esperava no pequeno círculo empresarial de Franca: escândalo e incredulidade. Era como se eu tivesse cometido um pecado imperdoável contra o modo correto de se fazer negócios. Numa manhã de março, recebi uma visita inesperada na fábrica. O Sr. Alcântara, presidente da Associação Comercial e Industrial, pediu para falar comigo em particular. Era um homem corpulento, de seus 60 anos, que comandava uma metalúrgica e mantinha relações próximas com políticos locais. Dona Aurora, ele começou, recusando o café que ofereci. Vinha em nome de vários empresários preocupados. A senhora criou um precedente perigoso com essa distribuição de ações. Nossos funcionários agora questionam por que não fazemos o mesmo. A senhora compreende que isso desestabiliza toda a classe empresarial, não? Sorri, oferecendo-lhe novamente a xícara de café, que dessa vez ele aceitou, talvez para ganhar tempo enquanto formulava novos argumentos. Compreendo que mudanças sempre causam desconforto, Sr. Alcântara, mas os resultados falam por si. Nossa produtividade aumentou 42% desde que implementamos o sistema de participação. O absenteísmo caiu quase a zero. A qualidade de nossos produtos melhorou tanto que estamos recebendo pedidos de lojas que nunca haviam nos procurado antes. Números impressionantes, ele admitiu relutante. Mas a senhora não percebe que está minando a autoridade patronal, dando ideias aos trabalhadores? Em breve teremos greves, exigências absurdas. Pelo contrário, interrompi suavemente. Quando as pessoas sentem que são verdadeiramente parte de algo, que seu trabalho é valorizado e recompensado justamente, a relação muda. Não é mais nós contra eles, mas nós juntos. Meus funcionários sócios frequentemente propõem formas de reduzir custos, porque sabem que isso afeta diretamente seus dividendos no final do ano. A senhora é idealista, Dona Aurora. Logo aprenderá que negócios e sentimentalismo não combinam. Não confunda humanidade com sentimentalismo, Sr. Alcântara. É um cálculo bastante racional dividir os frutos com quem ajuda a cultivar a árvore. Ele saiu descontente, mas eu sabia que aquela não seria a última tentativa de me fazer entrar na linha. Os meses seguintes provaram que estava certa.
Primeiro vieram as pequenas retaliações. Fornecedores que, subitamente, não podiam nos atender. Prazos de pagamento reduzidos, dificuldades para obter licenças na prefeitura. Depois, rumores começaram a circular, que a fábrica estava à beira da falência, que nossos sapatos estavam perdendo qualidade, que eu havia perdido o controle após o divórcio. Em vez de me abater, aquela resistência apenas fortaleceu minha determinação. Se os fornecedores locais não queriam trabalhar conosco, buscaria alternativas em outras cidades. Comprei um caminhão, algo inédito para uma empresa do nosso porte, ainda mais comandada por uma mulher, e comecei a buscar matéria-prima diretamente de produtores em São Paulo e Minas Gerais. O caminhão, que batizei de Liberdade, para a diversão dos motoristas, tornou-se símbolo da nossa independência. Quando retornava carregado de couro, solados e outros materiais, era como se trouxesse não apenas suprimentos, mas também a mensagem de que não podíamos ser isolados ou sufocados. Enquanto isso, nossa política de participação nos lucros continuava dando frutos. Cada funcionário sócio tornou-se um embaixador da qualidade Calçados Aurora. Seu Antônio, agora com quase 70 anos, mas recusando-se firmemente a se aposentar, desenvolveu um método próprio de corte, que reduzia o desperdício de couro em quase 15%. Dona Carmen e suas costureiras aperfeiçoaram um ponto que tornava nossas costuras não apenas mais resistentes, mas também mais elegantes. As inovações vinham de todos os cantos. O jovem Marcelo, filho de um dos funcionários que começou como office boy, sugeriu que criássemos uma linha de calçados exclusiva para professoras e enfermeiras, mulheres que passavam muitas horas em pé e precisavam de conforto sem abrir mão da elegância. A linha profissional Aurora tornou-se um enorme sucesso, e Marcelo, aos 18 anos, foi promovido para o Departamento de Desenvolvimento de Produtos. Em setembro de 1957, fomos convidados a participar da Feira Nacional de Calçados em São Paulo, um reconhecimento da nossa crescente importância no mercado. Era a primeira vez que estaríamos expostos ao escrutínio de compradores internacionais e da imprensa especializada. A preparação foi intensa. Desenvolvemos modelos exclusivos para a feira, treinamos uma equipe para representar a empresa, produzimos catálogos bilíngues, português e inglês, uma inovação na época. Quando o grande dia chegou, instalamos nosso estande com um misto de orgulho e apreensão. Estávamos competindo com gigantes do setor, empresas com 10 vezes nosso tamanho e recursos. Para minha surpresa, no estande vizinho ao nosso estava ninguém menos que José Carlos. Depois do fechamento da Calçados Miranda, ele havia conseguido emprego como gerente comercial de uma grande fábrica de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Nosso encontro foi inevitável e desconfortável. Aurora, ele acenou formalmente. Vejo que a Calçados Aurora sobreviveu, afinal. Mais que sobreviveu, José Carlos, floresceu. Ele examinou nosso estande, nossos produtos, nosso catálogo. Vi em seus olhos algo que nunca havia visto antes durante nosso casamento, uma mistura de arrependimento e admiração. Sempre subestimei você, ele disse finalmente. Foi meu maior erro. Antes que pudesse responder, fomos interrompidos pela chegada de um grupo de compradores americanos, interessados nos nossos modelos femininos profissionais. O momento passou, mas suas palavras ficaram comigo como uma validação inesperada da jornada que havia percorrido. A feira foi um sucesso além das nossas expectativas. Fechamos contratos para exportar para a Argentina e Chile, nossa primeira incursão no mercado internacional. Mais importante, estabelecemos contatos com representantes comerciais que abririam portas para nós em grandes redes de varejo por todo o Brasil. De volta à Franca, celebramos com um churrasco para todos os funcionários e suas famílias. Naquela tarde ensolarada de domingo, olhando para aquelas pessoas que haviam acreditado em mim e arriscado seus futuros ao meu lado, senti uma felicidade que transcendia qualquer amargura que ainda pudesse guardar pelo passado. Chegamos longe, não é, Dona Aurora? Comentou seu Antônio, sentando-se ao meu lado com um prato transbordando de comida. Chegamos, seu Antônio, mas ainda temos muito caminho pela frente. A senhora tem planos, não tem?
Sempre percebo quando está maquinando alguma coisa. Seus olhos ficam diferentes. Ri, pega de surpresa pela sua perspicácia. Sim, tenho planos, grandes planos. Mas vamos aproveitar esta comemoração primeiro. Amanhã pensamos no futuro. O futuro chegou mais rápido do que eu esperava. Nas semanas seguintes à feira, recebemos uma proposta que mudaria novamente o rumo da Calçados Aurora. A Calçados Progresso, segunda maior fábrica de Franca, estava à venda. Seu proprietário, Senhor Rodrigues, havia falecido inesperadamente e seus herdeiros, que viviam no Rio de Janeiro, não tinham interesse em continuar o negócio. A fábrica era 4 vezes maior que a nossa, com maquinário moderno e uma carteira de clientes invejável. O preço, porém, estava muito além da nossa capacidade financeira atual. Mesmo com os lucros crescentes dos últimos anos, precisaríamos de um milagre, ou de um banco muito ousado, para realizar tal aquisição. Convoquei uma reunião extraordinária com todos os funcionários sócios. Era uma decisão que afetaria o futuro de todos, portanto, todos deveriam opinar. É uma oportunidade única, expliquei, mostrando os números e projeções que havia preparado. A Progresso possui contratos com clientes que levaríamos anos para conquistar. Sua capacidade produtiva nos permitiria atender os pedidos do mercado externo que tivemos que recusar por limitações de espaço e equipamento. Mas Dona Aurora, interveio seu Joaquim do departamento financeiro, mesmo vendendo todas as nossas reservas, ainda faltaria mais da metade do valor. E nenhum banco emprestará tanto para uma empresa do nosso porte, muito menos com uma mulher no comando. Ele não precisou completar a frase. Todos sabíamos das barreiras que eu enfrentava simplesmente por ser quem era. Apesar dos resultados comprovados, para muitos homens de negócio e banqueiros, eu continuava sendo apenas uma mulher, tentando ocupar um espaço que não me pertencia. E se, propôs timidamente Dona Carmen, cada um de nós contribuísse com o que pudesse? Como uma vaquinha, mas para comprar uma fábrica, não um presente. A ideia gerou um burburinho na sala. Alguns acharam absurdo, outros começaram a calcular mentalmente quanto poderiam contribuir. Agradeço a disposição, Dona Carmen, mas não posso pedir que arrisquem suas economias pessoais nesse nível. Se algo desse errado... Com todo respeito, Dona Aurora, interrompeu Marcelo, o jovem que havia sugerido a linha profissional. A senhora não está pedindo, nós estamos oferecendo. Somos sócios, não? O que é bom para a Aurora é bom para todos nós. O apoio veio de todas as direções. Pessoas que nunca imaginei que tivessem reservas ofereciam o que podiam. Fiquei profundamente comovida, mas sabia que mesmo com essa demonstração extraordinária de confiança, ainda estaríamos longe do necessário. Foi quando seu Antônio, que havia permanecido silencioso durante toda a discussão, pigarreou para chamar atenção. Tenho uma ideia diferente, disse ele, com a autoridade que seus 70 anos e o respeito de todos lhe conferiam. Em vez de comprarmos a fábrica inteira de uma vez, por que não propor uma fusão gradual? Começamos alugando o espaço e o maquinário, com opção de compra futura. Os herdeiros do Sr. Rodrigues recebem um valor mensal garantido, enquanto procuram um comprador para o valor integral, que pode nunca aparecer no cenário atual. Nós expandimos sem endividamento imediato. A simplicidade e brilhantismo da proposta deixaram todos em silêncio por alguns segundos. Então, como uma onda, o entusiasmo tomou conta da sala. Era audacioso, mas factível. Seu Antônio, o senhor é um gênio, exclamei, genuinamente impressionada. Isso poderia funcionar. Os herdeiros querem se livrar do problema da fábrica o quanto antes. Uma renda mensal garantida, sem preocupações com gestão, pode ser muito atraente para eles. Nas 2 semanas seguintes, trabalhamos intensamente na proposta. Preparei uma apresentação detalhada mostrando como a fusão beneficiaria ambas as partes. Com a ajuda do jovem advogado Dr. Paulo, filho de um dos nossos funcionários que havia recentemente se formado em Direito, elaboramos um contrato que protegia os interesses de todos. A reunião com os representantes dos herdeiros foi marcada para uma sexta-feira. Escolhi cuidadosamente o que vestir.
Um terno cinza, discreto, mas elegante, confeccionado pela mesma costureira que fazia nossos modelos mais sofisticados de sapatos. Queria transmitir seriedade e profissionalismo, sem perder minha identidade como mulher. Lembro-me vivamente de entrar naquela sala de reuniões no principal hotel da cidade. 3 homens de terno escuro me aguardavam. O advogado da família Rodrigues e 2 dos herdeiros que haviam vindo do Rio, especialmente para a negociação. Suas expressões ao me verem entrar sozinha, eles claramente esperavam que eu trouxesse um homem para conduzir a negociação real, oscilaram entre surpresa e ceticismo. Bom dia, senhores, cumprimentei, estendendo a mão firmemente. Agradeço a oportunidade de apresentar nossa proposta. Acredito que temos uma solução que atenderá perfeitamente às necessidades de ambas as partes. Durante as 2 horas seguintes, expliquei detalhadamente nosso plano de fusão gradual, respondendo a cada questionamento com dados e projeções cuidadosamente preparados. Gradualmente, vi o ceticismo nos olhos deles ser substituído primeiro por interesse, depois por consideração séria. A proposta é criativa, admitiu finalmente o advogado. Mas a senhora compreende que meus clientes esperavam uma venda direta, não um arranjo tão complexo. Compreendo perfeitamente. E se houver um comprador disposto a pagar o valor integral imediatamente, entenderei se preferirem essa opção. Mas quantos se apresentaram nas últimas semanas? O silêncio confirmou o que eu já sabia. Numa economia em transformação, com incertezas políticas crescentes, poucos investidores estavam dispostos a comprometer tanto capital numa única aquisição. Nossa proposta oferece segurança e previsibilidade, continuei. Uma renda mensal garantida por contrato, com a possibilidade de aquisição total dentro de 5 anos, com valores corrigidos. Enquanto isso, assumimos todos os custos operacionais, manutenção e responsabilidades trabalhistas. Os senhores recebem sem precisar administrar ou se preocupar. Após uma breve conferência particular, os representantes retornaram com uma contraproposta. Aceitariam o arranjo, mas com prazo de 3 anos para a compra total, não 5. Além disso, queriam uma participação de 5% nos lucros da operação combinada durante esse período transitório. Era melhor do que eu esperava. Apertamos as mãos e o Dr. Paulo foi instruído a finalizar os detalhes do contrato com o advogado deles. Quando deixei aquela sala de reuniões, senti como se flutuasse. No saguão do hotel, para minha surpresa, encontrei seu Antônio, Dona Carmen e vários outros funcionários aguardando ansiosamente. E então? Perguntou seu Antônio, incapaz de esconder a ansiedade. Conseguimos, anunciei, e fui imediatamente envolvida por abraços e congratulações. A notícia da fusão entre Calçados Aurora e Calçados Progresso espalhou-se rapidamente pela cidade. Para muitos, era incompreensível como uma pequena fábrica, comandada por uma mulher divorciada, havia conseguido absorver uma empresa muito maior e tradicional. A resposta para esse aparente mistério era simples, embora poucos conseguissem enxergar. Enquanto outras empresas lutavam contra seus próprios funcionários, tratando-os como custos a serem minimizados, nós havíamos transformado os nossos em parceiros, multiplicando força e criatividade. O processo de integração das 2 fábricas foi desafiador, mas menos do que imaginávamos. Os funcionários da Progresso, inicialmente receosos com a mudança, logo perceberam que nosso modelo de gestão oferecia oportunidades que nunca haviam experimentado antes. Expandimos gradualmente nosso sistema de participação, integrando os novos funcionários após um período probatório. Alguns dos mais antigos funcionários da Aurora assumiram posições de liderança na operação combinada, aplicando o conhecimento e valores que havíamos desenvolvido juntos. Em 1960, 3 anos após o início da fusão, conforme estipulado no contrato, completamos a aquisição total da Calçados Progresso. A Calçados Aurora agora empregava mais de 300 pessoas e exportava para 6 países. Éramos a maior empregadora da cidade e a primeira fábrica de calçados do Brasil comandada por uma mulher a atingir tal escala. Naquele mesmo ano, algo inesperado aconteceu.
Recebi um convite para participar de um programa de rádio em São Paulo dedicado a mulheres de negócios. Uma categoria tão rara na época que o programa teve dificuldade em encontrar convidadas suficientes para uma série completa. Era a primeira vez que falaria publicamente sobre minha trajetória. Hesitei, pensando se deveria expor aspectos tão pessoais da minha vida. A traição, o divórcio, as dificuldades que enfrentei. Por fim, decidi que minha história poderia inspirar outras mulheres enfrentando situações semelhantes. A entrevista foi transmitida num domingo à tarde. Falei com honestidade sobre como a descoberta da traição de meu marido havia sido o catalisador involuntário da minha transformação de esposa submissa em empresária. Compartilhei os obstáculos que enfrentei por ser mulher num mundo dominado por homens e como havia encontrado forças para perseverar. Mas, principalmente, falei sobre o modelo de negócio que havíamos criado. Uma empresa onde cada funcionário era também um sócio, onde o sucesso de um significava o sucesso de todos. A senhora acha que esse modelo poderia funcionar em outras empresas? Perguntou a entrevistadora. Tenho certeza que sim, respondi sem hesitar. O que fizemos não foi mágica ou sorte. Foi simplesmente reconhecer que as pessoas trabalham melhor quando sentem que estão construindo algo para si mesmas, não apenas enriquecendo um patrão distante. É um princípio universal. A repercussão daquela entrevista foi muito além do que imaginei. Nas semanas seguintes, recebi dezenas de cartas, a maioria de mulheres agradecendo por compartilhar minha história e algumas de empresários curiosos sobre nosso modelo de gestão. Entre essas cartas, uma em particular chamou minha atenção. Era de Renata, uma jovem de 24 anos que trabalhava numa fábrica de tecidos em Minas Gerais. Ela descrevia uma situação dolorosamente familiar. Havia descoberto que o marido, supervisor na mesma fábrica, mantinha um caso com a secretária do proprietário. Depois de ouvir sua história no rádio, escreveu ela, percebi que tenho duas opções: continuar sendo vítima ou transformar essa dor em força. Escolho a segunda opção. A senhora aceitaria me receber para uma conversa? Preciso aprender como dar o primeiro passo. Respondi imediatamente, convidando-a para visitar a fábrica. Quando Renata chegou, 2 semanas depois, vi nos olhos dela o mesmo fogo que havia me consumido anos atrás. Determinação nascida da dor, força emergindo da fragilidade. Passamos o dia inteiro conversando e percorrendo as instalações da fábrica. Apresentei-a aos funcionários, expliquei nossos processos, compartilhei erros e acertos da minha jornada. Ao final do dia, perguntei quais eram seus planos. Vou começar meu próprio negócio, ela respondeu com uma convicção que me emocionou. Não uma fábrica grande como a sua, não ainda. Começarei com uma pequena confecção de roupas infantis. Já tenho algumas ideias e designs. O que me faltava era coragem, e a senhora me ajudou a encontrá-la. Naquela noite, enquanto havia partir de volta para Minas, algo cristalizou-se em minha mente. Minha história não era apenas sobre sobreviver a uma traição ou construir uma empresa bem-sucedida. Era sobre abrir caminhos, mostrar possibilidades, inspirar outras mulheres a acreditarem em seu próprio potencial. Percebi que havia encontrado uma nova missão: usar minha experiência para ajudar outras mulheres a superarem barreiras que pareciam intransponíveis. Não apenas na indústria calçadista, não apenas em Franca, mas onde quer que pudesse alcançar. Os anos seguintes seriam de expansão não apenas nos negócios, mas também nessa missão de empoderamento feminino. A pequena fábrica que salvei das mãos de um marido traidor se tornaria a base para algo muito maior. Um movimento que ajudaria a transformar a vida de centenas de mulheres e, eventualmente, a própria face da indústria brasileira. Quando despertei naquela manhã de março de 1961, com os primeiros raios de sol entrando pela janela do meu quarto, não imaginava que aquele seria um dia que mudaria não apenas minha vida, mas a vida de centenas de mulheres nos anos seguintes. O jornal que chegou com meu café da manhã trazia uma pequena nota que, à primeira vista, parecia insignificante. Reunião da Associação Comercial discutirá desafios da indústria calçadista.
Em circunstâncias normais, eu não teria sido convidada. Apesar de comandar a maior fábrica da cidade, a resistência em aceitar uma mulher nos clubes de homens ainda era ferrenha. Mas após a repercussão da minha entrevista para o rádio e o crescente sucesso da Calçados Aurora, tornou-se difícil ignorar minha presença no cenário industrial. O convite chegou através de seu Alcântara, o mesmo que anos antes havia tentado me convencer a abandonar meu modelo de gestão compartilhada. Será um prazer ter a senhora conosco, dona Aurora, ele disse, com uma cordialidade que não conseguia disfarçar completamente seu desconforto. Afinal, a senhora representa uma parcela significativa da produção local. Eu sabia que não era um reconhecimento genuíno do meu trabalho, mas uma concessão inevitável à realidade econômica. Mesmo assim, decidi aceitar. Não por vaidade ou desejo de reconhecimento, mas porque entendia que cada porta que eu conseguisse abrir seria uma porta menos para outras mulheres terem que derrubar no futuro. Naquela noite, entrei no salão da associação comercial como a única mulher entre dezenas de homens. O silêncio momentâneo que se estabeleceu com minha chegada falava mais alto que qualquer palavra. Escolhi um lugar na primeira fileira, recusando-me a me esconder nos cantos ou demonstrar qualquer insegurança. A reunião transcorreu como eu imaginava. Discursos longos sobre dificuldades econômicas, reclamações sobre impostos e regulamentações, debates sobre questões técnicas. Observei atentamente, tomando notas ocasionais, sentindo os olhares curiosos que se voltavam para mim periodicamente. Quando o presidente da associação, finalmente, abriu espaço para perguntas e contribuições da plateia, levantei minha mão sem hesitar. Novamente, um silêncio constrangedor tomou conta do salão. A palavra está com Dona Aurora Mendes, da Calçados Aurora, anunciou o presidente, com um tom que mesclava resignação e curiosidade. Obrigada, comecei, levantando-me para que todos pudessem me ver claramente. Ouvi com atenção os desafios mencionados e concordo que são significativos. Porém, noto que um tema crucial não foi abordado: a capacitação e retenção de talentos. Senti os olhares surpresos. Esperavam talvez que eu falasse sobre questões femininas ou fizesse algum tipo de reivindicação de gênero. Em vez disso, fui direto ao coração de um problema que afetava toda a indústria. Na Calçados Aurora, reduzimos a rotatividade de funcionários em 78% nos últimos 3 anos. Nosso índice de absenteísmo é o menor do setor. A produtividade por hora trabalhada aumentou consistentemente a cada trimestre. Tudo isso não por acaso, mas por um sistema integrado de capacitação, participação nos resultados e, principalmente, por criar um ambiente onde cada pessoa sente que está construindo algo próprio, não apenas enriquecendo um patrão. Apresentei brevemente nosso modelo, os resultados obtidos e os desafios superados. Concluí com uma proposta concreta: a criação de um centro de formação conjunto, financiado pela associação, onde jovens da cidade pudessem aprender o ofício de sapateiro com técnicas modernas e perspectivas de carreira real. Quando terminei, esperei as reações negativas, os argumentos contrários. Para minha surpresa, o primeiro a se manifestar foi justamente seu Alcântara. Dona Aurora apresenta números impressionantes, números que nenhum de nós pode ignorar. Talvez tenhamos algo a aprender com a experiência da Calçados Aurora. O burburinho que se seguiu indicava que, se não havia convencido a todos, ao menos havia plantado uma semente. Ao final da reunião, fui cercada por vários empresários curiosos por mais detalhes. Entre eles, notei 2 figuras que se mantinham um pouco afastadas. 2 mulheres elegantemente vestidas, que não faziam parte do grupo de empresários. Quando finalmente consegui me desvencilhar das perguntas e me aproximei delas, apresentaram-se como Helena Monteiro e Cecília Prado, respectivamente, esposa do maior atacadista de calçados do país e filha do proprietário de uma rede de lojas em expansão. Ficamos impressionadas com sua apresentação, Dona Aurora, disse Helena, e mais impressionadas ainda com sua coragem de entrar naquele salão e falar de igual para igual com todos aqueles homens.
Na verdade, complementou Cecília, gostaríamos de convidá-la para um chá em minha casa amanhã. Há outras mulheres que gostariam muito de conhecê-la. Aceitei o convite, intrigada com o que poderia significar. No dia seguinte, ao chegar à mansão da família Prado, uma das mais tradicionais da região, descobri que não seria um simples chá social. Ao redor da elegante mesa posta no jardim, encontravam-se 10 mulheres, esposas, filhas e irmãs de industriais e comerciantes importantes, mas também a diretora da única escola secundária feminina da cidade e a proprietária de uma pequena, mas respeitada tipografia. Por 2 horas, conversamos sobre negócios, desafios, aspirações. Muitas delas administravam efetivamente os negócios familiares nos bastidores, enquanto os maridos, pais ou irmãos, figuravam como os rostos públicos das empresas. Outras tinham ideias e projetos próprios, mas enfrentavam resistência dentro e fora de casa para implementá-los. O que mais me impressionou em sua história, Dona Aurora, comentou Luísa, a tipógrafa, não foi apenas seu sucesso nos negócios, mas como transformou uma situação de traição e humilhação em força. Muitas de nós... Ela hesitou, olhando ao redor como se buscasse permissão para continuar. Muitas de nós vivemos situações semelhantes, mas sentimos que não temos alternativa a não ser aceitar e continuar. Foi naquele momento, vendo os acenos de concordância em torno da mesa, que uma ideia começou a se formar em minha mente. Estas mulheres tinham conhecimento, recursos, conexões, e muitas delas também tinham feridas semelhantes às minhas. O que faltava era um catalisador, um veículo para transformar potencial em ação concreta. E se, propus, sentindo a emoção crescer dentro de mim, criássemos um grupo, não uma associação formal para mulheres empreendedoras? Um espaço onde pudéssemos compartilhar conhecimento, recursos, contatos, onde pudéssemos apoiar umas às outras e, principalmente, ajudar outras mulheres a encontrarem seu próprio caminho. A ideia foi recebida com entusiasmo instantâneo. Em questão de minutos, estávamos discutindo estrutura, objetivos, primeiras ações. Antes mesmo do chá terminar, havia sido criada, ainda que informalmente, a Associação Feminina de Empreendedoras e Gestoras, a FEG. Eu fora nomeada por aclamação a primeira presidente. Nas semanas seguintes, estruturamos a associação com a meticulosidade que aplicávamos em nossos próprios negócios. Alugamos uma pequena sala no centro da cidade para servir como sede. Definimos encontros quinzenais para troca de experiências e mensalidades modestas para cobrir custos operacionais. Mais importante, estabelecemos um programa de mentoria para mulheres que desejavam iniciar seus próprios negócios ou assumir posições de gestão. Nossa primeira mentoriada foi Renata, a jovem que me havia procurado após ouvir minha entrevista no rádio. Com o apoio da AFEG, ela conseguiu um pequeno financiamento para iniciar sua confecção de roupas infantis. Helena, que tinha contatos no comércio de São Paulo, ajudou-a a estabelecer canais de distribuição. Luísa, a tipógrafa, criou um catálogo elegante que apresentava os designs inovadores de Renata. Em 6 meses, a Pequenos Tesouros, nome da confecção de Renata, já empregava 5 costureiras e vendia para lojas em 3 estados. Seu ex-marido, que inicialmente zombara do empreendimento, apareceu um dia na porta da pequena fábrica, pedindo emprego. Renata educadamente recusou. O sucesso de Renata atraiu atenção para nosso trabalho. Logo, outras mulheres começaram a nos procurar. Jovens recém-formadas buscando orientação profissional, donas de casa com habilidades que poderiam ser transformadas em negócios, funcionárias talentosas buscando ascender em suas empresas. Em paralelo à AFEG, continuei desenvolvendo a Calçados Aurora. O ano de 1962 marcou nossa entrada no mercado americano, um feito significativo para qualquer empresa brasileira na época. Nossa linha de calçados profissionais femininos havia chamado a atenção de um importador de Miami, que visitou nossa fábrica e ficou impressionado não apenas com a qualidade dos produtos, mas com o nosso modelo de gestão. Vocês estão anos à frente de muitas empresas americanas em termos de engajamento dos funcionários.
comentou ele depois de observar nossa operação por 2 dias. Isso se reflete na qualidade e consistência dos produtos. O primeiro pedido para exportação foi celebrado como uma vitória coletiva. Organizamos uma cerimônia especial quando o caminhão carregado com as caixas deixou a fábrica rumo ao Porto de Santos. Todos os funcionários se reuniram no pátio, muitos emocionados ao verem o fruto de seu trabalho ultrapassando fronteiras que jamais imaginaram alcançar. Foi em 1963, porém, que enfrentei um dos maiores desafios desde que assumira o controle da fábrica. O cenário político e econômico brasileiro deteriorava-se rapidamente. A inflação disparava, as tensões políticas aumentavam e rumores de golpe militar circulavam abertamente. Em meio a esse turbilhão, uma crise específica atingiu o setor calçadista: a escassez de couro de qualidade. Grandes frigoríficos estavam priorizando a exportação do couro cru, mais lucrativa no cenário de desvalorização da moeda brasileira. Para os pequenos e médios fabricantes de calçados, isso significava escolher entre aceitar matéria-prima de qualidade inferior ou pagar preços exorbitantes pelos poucos lotes premium disponíveis. Convoquei uma reunião de emergência com os líderes de departamento e representantes dos funcionários sócios. A situação foi exposta com transparência total. Temos 3 alternativas, expliquei após apresentar os números. Podemos reduzir a qualidade do nosso produto final, o que contradiz tudo o que construímos até aqui. Podemos aumentar significativamente nossos preços, arriscando perder mercado. Ou podemos encontrar uma solução que ninguém ainda considerou. Foi Maria da Glória, uma das costureiras mais antigas, quem ofereceu a semente do que se tornaria nossa salvação. Meu cunhado tem um pequeno curtume em Ribeirão Preto. Ele sempre reclama que os grandes frigoríficos não ligam para os produtores menores. E se nos uníssemos a vários pequenos produtores de couro? Juntos, teríamos volume suficiente para negociar diretamente com os criadores de gado, sem depender dos frigoríficos. A ideia era brilhante em sua simplicidade. Nas semanas seguintes, viajei pessoalmente por toda a região, visitando pequenos curtumes e propondo uma cooperativa de aquisição e processamento de couro. Muitos proprietários, inicialmente céticos em negociar com uma mulher, mudavam de postura quando eu demonstrava conhecimento técnico sobre o produto, conhecimento adquirido com seu Antônio anos antes. Em 2 meses, a Cooperativa de Curtumes do Interior Paulista, CCIP, estava formada, reunindo 17 pequenos produtores. Estabelecemos padrões de qualidade rigorosos e iniciamos negociações diretas com fazendeiros. Pela primeira vez, os pequenos curtumes tinham poder de barganha comparável ao dos grandes frigoríficos. Para a Calçados Aurora, isso significou não apenas garantia de fornecimento de matéria-prima de qualidade, mas também uma redução significativa de custos. Outros fabricantes de calçados logo perceberam a vantagem e buscaram associar-se à cooperativa, que estabeleceu um sistema de adesão baseado em compromissos com práticas justas de trabalho e sustentabilidade, valores que eu fazia questão de manter como centrais em qualquer empreendimento que participasse. A CCIP tornou-se um modelo estudado em escolas de negócios nos anos seguintes. Mais importante para mim, pessoalmente, foi ver como o princípio que havia aplicado inicialmente na Calçados Aurora, a ideia de que somos mais fortes juntos do que separados, podia ser replicado em diferentes contextos com o mesmo sucesso. O ano de 1964 chegou com a concretização dos temores políticos que pairavam sobre o país. O golpe militar de 31 de março trouxe incertezas para todos os setores, incluindo o industrial. Muitos empresários comemoraram o que viam como o restabelecimento da ordem. Outros, mais cautelosos, observavam com apreensão o endurecimento do regime nas semanas e meses seguintes. Na Calçados Aurora, assim como na AFEG, optamos por uma postura de neutralidade pública, enquanto internamente redobrávamos nossa atenção aos direitos e bem-estar dos trabalhadores. Quando um dos nossos funcionários mais jovens foi detido por atividades subversivas, na verdade, havia participado de uma reunião de estudantes, utilizei contatos estabelecidos através da associação comercial para garantir sua liberação rápida e segura.
Esse incidente me fez perceber que nossa responsabilidade ia além dos muros da fábrica ou das atividades da associação. Em tempos difíceis, pessoas em posição de relativa influência precisavam usar essa influência para proteger os mais vulneráveis. Foi com esse espírito que, em 1965, propus à AFEG a criação do que chamamos inicialmente de Fundo de Apoio Emergencial, um recurso financeiro destinado a ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade extrema, especialmente vítimas de violência doméstica que precisavam recomeçar suas vidas do zero. Muitas de nós, argumentei na reunião que definiu a criação do fundo, conseguimos transformar adversidades em oportunidades porque tínhamos algum tipo de rede de apoio ou recurso inicial. Para cada história de sucesso como as nossas, quantas mulheres igualmente capazes e determinadas simplesmente não tiveram uma chance porque estavam completamente sozinhas? O fundo começou modestamente, com contribuições das próprias associadas. Logo, porém, empresas dirigidas por maridos e parentes das associadas também começaram a contribuir, percebendo o valor social da iniciativa. O caso de Conceição foi um dos primeiros que atendemos e, para mim, um dos mais emblemáticos. Ela havia fugido de casa com 3 filhos pequenos após anos de abusos do marido, um policial local. Sem qualificação formal, sem recursos, sem documentos, que o marido retinha, parecia condenada a uma vida de miséria, ou, pior, a precisar retornar ao lar violento. Através do fundo, proporcionamos à Conceição não apenas abrigo temporário, mas também auxílio legal para recuperar seus documentos, creche para as crianças e, crucialmente, capacitação profissional. Descobrimos que ela tinha um talento natural para controle de qualidade, uma habilidade que desenvolveu observando detalhes mínimos que poderiam indicar o humor do marido e, potencialmente, salvar sua vida naquele dia. Contratei Conceição como supervisora assistente no controle de qualidade da Calçados Aurora. Em menos de um ano, ela já era a supervisora principal, gerenciando uma equipe de 12 pessoas. 5 anos depois, tornara-se gerente de qualidade de toda a empresa e uma das associadas mais ativas da AFEG, ajudando outras mulheres a identificarem e desenvolverem suas próprias habilidades escondidas. A senhora não apenas me deu um emprego, ela me disse uma vez, emocionada, mas me devolveu a dignidade. Me fez ver que minha vida poderia ser mais do que sobreviver de um dia para o outro. Histórias como a de Conceição confirmavam para mim que estava no caminho certo. A dor pessoal que experimentei décadas antes, a traição que quase me destruiu, havia se transformado na fundação de algo muito maior do que eu jamais poderia ter imaginado. Ao celebrarmos os 5 anos da AFEG em 1966, fizemos um levantamento dos resultados alcançados. Mais de 200 mulheres haviam passado por nossos programas de mentoria, 73 novos negócios haviam sido criados, 18 mulheres haviam assumido posições de gestão em empresas tradicionais. O Fundo de Apoio Emergencial havia atendido 47 casos de mulheres em situação crítica, com uma taxa de 89% de recomeços bem-sucedidos, nosso termo para mulheres que conseguiram estabelecer independência financeira e emocional duradoura. Na celebração, realizada no Salão Nobre do melhor hotel da cidade, o mesmo onde, anos antes, eu havia negociado a fusão com a Calçados Progresso, olhei ao redor e vi rostos que refletiam diferentes jornadas, mas compartilhavam a mesma determinação. Algumas daquelas mulheres vieram de famílias privilegiadas, outras de origens humildes. Algumas tiveram apoio de suas famílias, outras enfrentaram oposição ferrenha. Algumas construíram seus caminhos gradualmente, outras foram forçadas a grandes saltos por circunstâncias traumáticas. O que as unia, o que nos unia, era a compreensão de que estávamos não apenas construindo negócios ou carreiras, mas redesenhando o que significava ser mulher naquela sociedade e naquele tempo. Cada história de sucesso tornava-se inspiração para outras. Cada obstáculo superado pavimentava o caminho para as que viriam depois. Em meu discurso naquela noite, compartilhei um pensamento que havia me acompanhado durante toda aquela jornada.
Quando descobri a traição do meu marido, pensei que minha vida havia acabado. Hoje entendo que, na verdade, estava apenas começando. A dor que sentimos pode nos paralisar ou nos impulsionar. A escolha é nossa. E quando escolhemos transformar essa dor em propósito, não estamos apenas curando a nós mesmas, mas potencialmente curando o mundo ao nosso redor. E assim, meus queridos, chegamos ao final desta história que quis compartilhar com vocês hoje. De uma jovem esposa traída à fundadora de um movimento que transformou centenas de vidas. Da dor da rejeição ao propósito de empoderar outras. Da vergonha ao orgulho de criar um legado que sobreviveria muito além de mim. Se há uma mensagem que gostaria que levassem desta história, é esta. Não importa quão devastadora seja a traição ou a perda que sofremos, sempre existe a possibilidade de transformação. Não apenas para sobreviver, mas para florescer. Não apenas para reconstruir o que foi perdido, mas para criar algo inteiramente novo e mais significativo. Nos anos que se seguiram, a Calçados Aurora continuou crescendo, assim como a AFEG e suas iniciativas. Enfrentamos novas crises, celebramos novas conquistas. A menina tímida de 22 anos que um dia descobriu documentos comprometedores na gaveta do marido tornou-se uma senhora de cabelos brancos, respeitada nacional e internacionalmente. Mas essa é história para outro momento. Obrigada por acompanharem minha jornada com tanto carinho. Suas mensagens me emocionam profundamente. Se esta história tocou seu coração ou inspirou você de alguma forma, por favor, compartilhe-a com alguém que possa estar precisando ouvir que é possível transformar dor em propósito, traição em triunfo. Até o próximo encontro, meus queridos. Lembrem-se sempre, o final de uma história pode ser apenas o começo de algo muito maior e mais belo do que jamais imaginamos. Meus queridos, por favor, não se esqueçam de curtir o meu vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima, um grande abraço da vovó.